Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao programa UFSciência. Confira agora o que vamos conhecer hoje. Estudo do Departamento de Educação Física avalia os efeitos da respiração enriquecida de oxigênio e o uso de anti-inflamatórios durante treinamentos de corrida. Laboratório de Ecologia da UFES estuda mudanças climáticas e busca alternativas sustentáveis para a produção de alimentos. Tese de doutorado na área de nutrição comprova que cirurgia bariátrica é eficiente no controle de diabetes e outras doenças. Projeto de mestrado em botânica é pioneiro na área de briófitas no estado de Sergipe e tem como referência o Herbário Oase da UFES. O Clube de Corrida da UFES é um projeto de extensão que tem como objetivo não só estimular a atividade física, mas também gerar dados para diversas pesquisas científicas. 2 temas considerados polêmicos foram investigados recentemente: o uso da respiração enriquecida em oxigênio e o uso de anti-inflamatórios para melhorar o desempenho durante a corrida. Confira! O Clube de Corrida é um projeto de extensão aqui da universidade, vinculado ao Departamento de Educação Física, e a gente faz um atendimento através da corrida de rua, através da prescrição do exercício corrida de rua para a comunidade acadêmica, tanto os alunos, professores, técnicos, quanto também as pessoas que moram em torno da universidade. Eu voltei a correr com mais frequência no ano de 2012, quando eu estava iniciando o meu curso de doutorado. E eu estava num período de muitos estudos intensos e aí eu percebi que precisava de uma atividade física para poder equilibrar um pouco com a saúde mental. Aí eu encontrei na corrida essa prática e comecei a correr lá. Na época eu morava em Florianópolis e me fez muito bem e desde então eu não parei de correr. Ele surge em 2015 e a gente tem esses 6 anos aí através de muita teoria e prática, ou seja, tudo que a gente aprende na graduação, durante a graduação, até mesmo o mestrado, a gente consegue aliar a teoria com a prática. A gente gosta de falar que aqui a pista de corrida é o nosso laboratório. Nós gostamos muito de pesquisar aquilo que é polêmico. Se o oxigênio poderia melhorar ou não a performance. Porque as pessoas devagarzinho já estavam usando o oxigênio como uma estratégia, né, de melhorar a performance, mas melhora ou não melhora? Essa era uma questão, né? Nós pegamos um grupo apenas de mulheres, colocamos em laboratório em esteira e comparamos, né, mulheres que treinavam utilizando a recuperação com oxigênio, né, dando um excesso de oxigênio, ou seja, a hiperoxia, e a gente também fez a comparação com um grupo sem oxigênio. E a gente verificou que mesmo devido à polêmica, há uma evidência que parece que o oxigênio pode melhorar a performance. A do anti-inflamatório, o pessoal ia correr longe, ou seja, corridas acima de 20 km, né, 30, principalmente maratona ou as outras corridas que acontecem acima de 42 km. Então o pessoal já levava no bolso o anti-inflamatório, sabendo que vai doer, né, que a musculatura vai responder com dor, e antecipando a isso, lá no meio da corrida já tomava o anti-inflamatório. Só que o que é o grande problema? Eles estão tomando o medicamento sem uma receita, sem estar um uso correto, né? Em cima disso, nós fomos a campo, comparamos o grupo que utilizou anti-inflamatório, que não utilizou inflamatório, para ver se melhorava a performance. Nesse caso, nós vimos que não houve melhora da performance. Porém, a dor até reduziu, mas a melhora da performance não aconteceu. Ou seja, o que os atletas estão fazendo, estão mascarando aquilo que o corpo está respondendo, né? A questão que o corpo está avisando, puxa, você está correndo, né? Está começando a ter dor, tua musculatura está te avisando que pode lesionar. Mas se você mascarar, como é que você vai saber, né, a hora de parar? Aí o grande X da questão é um dos objetivos do clube de corrida, ou seja, é você ter a orientação. Porque é amplo, né? Você tem que ter uma orientação tanto da parte nutricional, quanto uma orientação na parte da tua periodização, ou seja, o pessoal começa a correr, imagina que correu quanto mais rápido, quanto mais longe, que isso vai fazer com que você melhore. Mas na verdade, um treinamento correto, você precisa ondular. Você precisa ter momentos que você tem mais intensidade, momentos que você tem que de fato descansar, momentos que você vai misturar a intensidade com intensidades altas e baixas, que você vai correr mais longe, mais curto, só que mais curto com intensidade. E toda essa periodização, ela que é o que o profissional de educação física faz, né? Muitos começam a correr sem qualquer tipo de orientação profissional e rapidamente se machucam. Sabe aquela história de você querer correr uma quadra
e querer fazer isso o mais rápido que você pode e você não aguenta nem correr uma quadra, é justamente porque você ainda não tem essas orientações, né? Mais gás carbônico tem sido emitido para a atmosfera do que sendo retirado dos ecossistemas. É o que chamamos de aquecimento global. Parte do problema se deve ao manejo inadequado de atividades agroindustriais. Diante desse desafio, pesquisadores do Laboratório de Ecologia de Ecossistemas da UFES buscam alternativas sustentáveis para essas atividades. O efeito estufa é um fenômeno importante para existir vida no planeta. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura do planeta ia ser 30 graus a menos do que é atualmente. Isso tornaria o planeta gelado se não fosse o efeito estufa. Então, com o que eu tenho que me preocupar? Com o carregamento da atmosfera com esses tais gases de efeito estufa. Quais são as atividades no Brasil responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa? Eu vou dizer para você que queimadas, desmatamento, a própria atividade agropecuária, porque o boi, por ser um animal ruminante, ele libera muito metano. Nesse desafio de saber assim, propor manejo melhor da produção de alimento, para que esse manejo e ao produzir alimento não seja um responsável por emitir grandes quantidades de gás de efeito estufa, primeiro a gente tem que identificar quanto que tem de carbono no ambiente, né? Então essa é uma das coisas que a gente faz no laboratório. Então, durante o meu mestrado eu trabalhei com isso. Nesses mapas a gente pode ver, no primeiro mapa são estimativas de carbono que já existem em bancos de dados da literatura, e nesse segundo mapa são estoques de carbono gerados aqui no laboratório para áreas de caatinga. No terceiro mapa a gente pode observar que em verde são as áreas em que os estoques de carbono gerados aqui no laboratório estão correspondentes, ou seja, estão de acordo com estoques já existentes na literatura. Ou seja, atualmente a gente já tem a capacidade, não é, de gerar essas estimativas, tanto para a biomassa quanto para o solo. E a partir daí a gente consegue fazer previsões de como vão ser os efeitos das mudanças climáticas a longo prazo. Como é que a gente consegue fazer uma predição do que vai acontecer daqui a 90, 100 anos, né? Como é que isso é possível? A gente consegue fazer isso através de um processo chamado de modelagem ambiental, que é um programa de computador que junta essas informações climáticas e consegue traduzir uma resposta de como os organismos vão responder a essas variações no clima. Num cenário otimista de mudanças climáticas, é quando os acordos eles são cumpridos, as políticas públicas elas se fazem valer. Então, nesse cenário positivo, eu percebo que não ocorre muita variação da temperatura. Porém, se essas políticas públicas, se esses acordos eles não são cumpridos, a gente percebe que as variações de temperatura são maiores. A gente propõe soluções, propõe diferentes tipos de manejo, de forma que, se o manejo for bem elaborado, a gente vai ter algo que a gente chama de sustentável ambientalmente. E a gente propõe diferentes cenários de forma que políticas públicas, né, quando os governos vão tomar decisão a respeito de qual tipo de manejo precisa ser incentivado para sequestrar carbono, a gente pode contribuir com essa solução. O que pode acontecer, se não tomarmos providência, é que, na verdade, já estão acontecendo, nós já estamos passando pelos efeitos das mudanças climáticas. Eu vi umas reportagens recentemente nos noticiários, principalmente do hemisfério norte, então na América do Norte e na Europa, sobre a mortalidade relacionada com ondas de calor. Então essas ondas de calor já estão matando mais do que alagamentos, do que acidentes com raios, acidente com inundação, furacões. Então nós já estamos passando pelos efeitos das mudanças climáticas. E é por isso que a sociedade precisa ser informada a respeito disso, para também fazer parte desse time que quer que os alimentos sejam produzidos, os produtos sejam gerados com a menor emissão possível de gases de efeito estufa. E depois do intervalo, vamos trazer os resultados de uma pesquisa sobre cirurgia bariátrica no controle de algumas doenças. Até já! Estamos
Estamos de volta e agora vamos falar sobre uma tese de doutorado na área de nutrição desenvolvida aqui na UFES, que comprovou que a cirurgia bariátrica é mais eficiente do que o tratamento convencional no controle de diabetes e outras doenças. A operação pode ser uma opção segura para quem tem obesidade e diabetes de difícil controle. Nós estamos vivenciando uma pandemia de obesidade e isso ficou muito bem enaltecido agora com a Covid, porque as pessoas, em função da reclusão, da ansiedade, etc., seguramente, e a falta de atividade física, aumentaram substancialmente de peso. Bem, e a obesidade, ela traz com ela doenças importantes, como a diabetes, como a própria hipertensão arterial e a dislipidemia. No que diz respeito ao tratamento da obesidade, lógico, sempre a tendência de mudança de estilo de vida, né, no sentido de uma dieta mais adequada, atividade física regular para reduzir peso, é sempre a primeira conduta. Todavia, os estudos têm mostrado que essas pessoas muitas vezes não conseguem perdurar com essas mudanças e o processo da obesidade tem interferido cada vez mais nesses fatores de risco. Aí é quando surgiu a possibilidade do tratamento cirúrgico dessa doença através da cirurgia bariátrica, que é um procedimento que a princípio parece assim muito radical, já que você vai fazer uma intervenção cirúrgica, mas ela tem se mostrado muito mais eficaz quando você compara indivíduos com obesidade mórbida com o tratamento convencional à base de mudança de estilo de vida. Eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica mais ou menos 5 meses e meio, né? Neste período eu já perdi 22 quilos. E não foi apenas por uma questão estética, né? Foi principalmente uma questão de saúde. Eu sempre tive sobrepeso a vida inteira, mas depois da segunda gestação o peso ficou descontrolado. Não cheguei a ter obesidade mórbida, mas eu estava com sobrepeso muito importante. Isso já estava me dando, inclusive, a questão das comorbidades, né? Já estava hipertensa, já estava com resistência à insulina, pré-diabética, dores no corpo, gordura no fígado, colesterol e triglicérides muito altos. Nós temos desenvolvido um conjunto de linhas de pesquisa exatamente para abordar esses temas importantes. Nós idealizamos um projeto que consiste exatamente de observar qual o efeito aqui nos pacientes do SUS, a longo prazo da cirurgia bariátrica, comparado exatamente com pessoas que não sofreram esse procedimento. Segundo os resultados obtidos na minha tese, dos 38 pacientes que tinham obesidade, diabetes e que foram submetidos à cirurgia bariátrica, desses 38, 22 tiveram remissão da diabetes ao longo dos 5 anos. Quando comparado com o grupo terapia convencional, que seria aquele grupo que não realizou a cirurgia bariátrica e fez o controle da diabetes através de medicamentos e mudança do estilo de vida. Desses 38 pacientes, apenas um paciente ao longo dos 5 anos teve remissão da diabetes. A ideia é de que esse procedimento pode ser realizado também em pacientes do SUS. E ele traz um benefício amplo para aquelas pessoas que são obesas mórbidas, que eram condenadas não só a infarto, derrame, como também problemas articulares. A gente sabe que esses obesos sofrem com frequência de necessidade de cirurgias de reconstrução de quadril, de joelhos, assim por diante. Os resultados encontrados nos primeiros 3 meses após a cirurgia bariátrica, eles se mantiveram após a cirurgia até os 5 anos, que foi o tempo limite que a gente acabou investigando. E é impressionante, assim, como as taxas metabólicas, elas já baixam em muito pouco tempo. Eu já saí do hospital, inclusive, sem tomar mais remédio de pressão. A minha pressão hoje é absolutamente estável. A resistência à insulina, né? Insulina que acho que no máximo é 24, a minha estava 23. E o último exame que eu fiz no mês passado estava 9. Então, assim, as taxas baixaram completamente, colesterol, triglicérides, enfim. A cirurgia bariátrica é um começo de um tratamento, não é o final. Porque a gente sabe, você deve conhecer histórias de pessoas que readquiriram o peso depois de um certo tempo. Então, ele vai ter que
Paralelamente ao procedimento cirúrgico, vai sempre ficar acompanhado por uma equipe multidisciplinar que envolve nutricionista, às vezes envolve psicólogo e eventualmente cardiologista ou outros profissionais, a depender da comorbidade que o paciente apresentar. Isso deve ser continuado por a vida dele, né? Agora vamos mostrar uma tese de doutorado na área de botânica, que busca fazer o levantamento florístico das briófitas, grupos de plantas que crescem em locais úmidos, como por exemplo os musgos. A pesquisa é feita aqui no herbário da instituição. Eu sou da área de botânica, né? Uma área que envolve aí diversos organismos, estando aí as plantas, as algas, os fungos envolvidos. Quando a gente escuta a palavra herbário, né, a primeira coisa que vem à mente é uma estufa de plantas. Mas o herbário, ele não é uma estufa de plantas, ele é uma biblioteca de plantas, é considerado um museu, né? Ele é uma coleção biológica e ele tem como principal função resguardar amostras da diversidade que existe em determinado lugar. O herbário aqui da Universidade de Sergipe, ele é um herbário local, porque ele representa a diversidade encontrada no nosso estado e em áreas adjacentes. O ASE, ele tem aproximadamente 46 mil exemplares, né? E esse número tende a crescer a todos os anos. Nós temos muitos materiais ainda para serem incorporados ao nosso acervo. E esses materiais são principalmente de angiospermas, que são aquelas plantas com flores. Tudo que a gente traz aqui para o herbário é uma representação do que a gente pode encontrar na natureza. Se alguém um dia quiser trabalhar com determinada espécie, ela não precisa ter uma ideia de como essa espécie é na natureza. Ela pode vir aqui ao herbário e pegar essas informações, que estão resguardadas junto com a amostra que está registrada aqui no nosso acervo. Mas por que é importante uma instituição ter um herbário? Né? A importância do herbário, ela reside em representar a diversidade que existe em determinado local. Né? E essa diversidade, ela vai servir para diversos dados que podem ser gerados a partir dela. Né? Então, um herbário, ele é base de diversos estudos biológicos, ecológicos, farmacológicos, agronômicos, florestais, medicinais. O meu projeto no mestrado é fazer a brioflora do estado de Sergipe. A brioflora é o levantamento florístico de briófitas. As briófitas são conhecidas popularmente como antóceras hepáticas e musgos, e a principal contribuição das briófitas para a sociedade são justamente os princípios ativos que existem nelas. Elas podem ser utilizadas na fitorremediação, como extrato para produtos antibacterianos, etc. Embora eu faça o mestrado, né, na Universidade Estadual de Feira de Santana, o meu projeto ele se concentra aqui no estado. E o herbário da Universidade Federal de Sergipe, ele é importante justamente por apresentar a maior coleção atualmente de briófitas coletadas aqui no estado. Então, todo o meu trabalho ele é realizado aqui no Herbário ASE, né, que é colaborador do meu projeto. Um dos meus objetivos é justamente incrementar a coleção de briófitas aqui do Herbário ASE. Quando eu iniciei os estudos com briófitas, tinham apenas 3 amostras de briófitas depositadas. Hoje temos 750 amostras, né? Então, quer dizer, em 3 anos, nós multiplicamos centenas de vezes a quantidade de amostras de briófitas depositadas, né? E eu espero continuar contribuindo com a coleção de briófitas daqui. Se nós formos pensar, o estado de Sergipe é o menor estado da federação. E às vezes as pessoas pensam que há pouco a se descobrir, mas nós temos ainda muito a descobrir aqui no nosso estado. Chegamos ao fim do nosso programa. No próximo Oficiência, vamos continuar trazendo mais divulgação científica para você. Se cuida e até lá!